Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda ao canal Mediante Roteiro. Eu sou a Mariana Oliveira e no vídeo de hoje eu vou contar o caso de uma praia na Tailândia que serviu como cenário de gravação para um filme em que o Leonardo DiCaprio foi o protagonista e que logo após a divulgação desse filme ela passou por um intenso processo de transformação. Você confere mais detalhes dessa história logo após a vinheta. A praia de Baía de Maia, ou Maia Bay, fica localizada na ilha Phi Phi no sul da Tailândia. A paisagem ganhou reconhecimento mundial ao servir de cenário para as gravações do filme A Praia, lançado no ano 2000, baseado na obra de Alex Garland, dirigido por Danny Boyle e protagonizado pelo ator Leonardo DiCaprio. A fama repentina que a praia levou movimentou muito a atividade turística na região. Entretanto, o alto fluxo de visitantes também foi responsável por consequências indesejadas. É veiculado numa reportagem da BBC Brasil de fevereiro de 2019 que o ano de 2016 foi o ano em que houve o maior crescimento, um aumento exponencial no número de visitantes que foram até a praia de Baía de Maia. A reportagem também estabelece um comparativo desse ano, de 2016, com anos anteriores, em que a gente pode ver que houve um aumento muito grande e também, de certa forma, sem planejamento para que as pessoas chegassem até esse atrativo natural, o que também contribuiu bastante para a degradação de todos os recursos naturais que a gente vai ver a seguir. Dados coletados pela Digital Globe Maxa e utilizados na matéria revelam que em 2008, a praia cuja costa possui 300 metros de extensão recebia até 171 pessoas diariamente. Já em 2017, o número de visitantes diários subiu para 3.520 pessoas. Uma destinação turística que antes era procurada pela sua tranquilidade e silêncio, logo deu lugar a um ambiente completamente aglomerado e barulhento. Pessoas disputavam locais para tirar as melhores fotos. Em dias mais cheios não havia nem como sentar na areia, devido à falta de espaço disponível e barcos vindo de passeios lotados de turistas, que chegavam aos montes na Maia Bay, com cerca de 200 barcos por dia. E como vocês puderam observar, gente, essas são as consequências de uma destinação turística que foi feita sem o planejamento turístico adequado. Ou seja, ela se popularizou muito rapidamente, recebeu muitos turistas e até mais do que ela poderia comportar, né, se baseando ali no ambiente no qual ela está inserida. E depois, né, foram aparecendo problemas relacionados ali a essa falta de planejamento. Então, o primeiro deles que a gente pôde perceber foi essa aglomeração de turistas ali na região, o que de certa forma acabava até atrapalhando a experiência desses turistas no local, né, que eles não poderiam nem sentar na areia porque não havia espaço. E também um outro problema gravíssimo que é relatado é a questão do descarte inadequado dos lixos ali na região. Então, todos esses turistas iam para lá e despejavam, por exemplo, latinhas, né, canudos, sacolas plásticas e outros materiais recicláveis que não deveriam ser jogados ali, mas que foram despejados ali na praia e acabaram causando uma poluição imensa ali no ambiente. E essa reação ela foi percebida também até nas plataformas de avaliações turísticas, como o TripAdvisor, por exemplo, em que muitos turistas avaliaram ali a praia da Baía de Maia com adjetivos como imunda, suja, lotada, o que de certa forma também não é favorável ali para as autoridades de turismo, né, que pretendem divulgar esse atrativo, mas reforça principalmente a necessidade de haver um planejamento turístico adequado ali para a região, principalmente aqueles atrativos que são relacionados a sol e praia, né, que são mais propensos a ter mais, né, o turismo de massa ou overtourism. O maior impacto neste caso foi no meio ambiente da região.
Quando os grandes barcos com turistas atracavam nas imediações da praia, eles jogavam a âncora em cima dos corais que estavam na costa. Por consequência dessa ação recorrente, muitos desses corais morreram. Estima-se que o dano possa ter chegado a 90%. O pisoteio dos visitantes nesses recifes também danificaram gravemente suas estruturas, assim como o óleo que vazava dessas embarcações que acabavam espantando os cardumes e afetando consideravelmente a cadeia alimentar estabelecida ali. E se deparando com esse contexto alarmante, as autoridades locais de turismo, junto com a Gestão Nacional de Parques, decidiram que a melhor solução para esse caso seria fechar temporariamente a Maia Bay. E foi isso que eles fizeram justamente para evitar com que novos danos ambientais fossem causados à região. Em entrevista para o jornal The Guardian na época, o diretor do Departamento de Parques Nacionais, Songtan Suksawang, informou o seguinte sobre a situação, abre aspas, avaliamos cada mês e descobrimos que o sistema ecológico foi seriamente destruído pelo turismo de até 5.000 pessoas diariamente. Fecha aspas. Em outra citação, Suksawang também disse que é muito difícil remediar e reabilitar, porque a praia foi completamente destruída, bem como as plantas que a cobrem. Essa medida, ela sofreu uma resistência por parte do mercado turístico da Tailândia. Eles não queriam que isso acontecesse, até porque uma boa parte da fonte de renda do país advém da atividade turística, né, cerca de 20% mais ou menos. Só que também esses empreendimentos turísticos perceberam que se não houvesse a recuperação adequada ali de toda a degradação que o ambiente sofreu, também não haveria mais atração turística, né, para a qual eles pudessem vender para os visitantes. Então, nessa hora, eles pesaram na balança e viram que a melhor opção seria realmente essa, de aderir ao fechamento temporário, né, da praia de Baía de Maia, para que mais tarde, quando elas estivessem com condições aptas à visitação novamente, eles também pudessem ganhar, né, com essa recuperação do ambiente. Em destinações turísticas como essa, em que os recursos naturais são o principal atrativo, é primordial que as autoridades locais elas estabeleçam, né, elaborem um plano de manejo ali da região que inclua nele a capacidade de carga turística que aquele ambiente consegue suportar, sem que isso cause mais estragos ali, né, a toda a estrutura e infraestrutura ali em seu entorno. Se você não sabe o que é um plano de manejo, eu vou deixar aqui abaixo a definição do que seria o plano de manejo e também vai estar disponível no documento com as referências. E baseando-se na conceituação do autor Mário Beni, a capacidade de carga turística, ela se refere à quantidade de visitantes que um atrativo pode receber sem que isso comprometa os seus aspectos físicos, ecológicos, sociais e culturais. A intenção desse estudo visa compreender melhor os limites da localidade, levando em consideração a conservação dos recursos naturais, a condução adequada da atividade turística e a permanência da qualidade na experiência turística. Existem diversos modelos que mensuram essa capacidade de carga na prática. Um dos mais conhecidos é o de Miguel Cifuentes, de 1992. Nele, é feito um cálculo em que são utilizados fatores como a capacidade de carga física, em que é considerado o máximo de pessoas que o local consegue receber, a capacidade de carga real, que é a capacidade física que o local consegue receber baseando-se em fatores de correção que usam variáveis do clima, do solo, da ecologia, do manejo e também social, e também a capacidade de carga efetiva, a quantidade de visitantes que a administração local consegue gerir adequadamente. E esse relatório, gente, é de extrema importância para o planejamento turístico. Isso porque ele norteia as ações que possam ser executadas a curto, médio e longo prazo nessas destinações, a fim de recuperar aquele ambiente de forma adequada
e também garantir que a atividade turística aconteça de forma sustentável ali naquela região, né, que não prejudique nem os fatores ambientais e também os fatores sociais. E um exemplo que tem a ver até com a capacidade de carga efetiva visa o monitoramento desses visitantes, ou seja, alguns profissionais, né, principalmente da gestão do parque, eles ficam ali presentes, circulando no local, observando o comportamento dos turistas. Então, eles veem, por exemplo, se os turistas estão utilizando as trilhas de forma correta, a quantidade de pisadas, né, que aquele solo consegue aguentar em um mesmo dia. Se os turistas fazem alguma espécie de desvio nessa trilha, né, o que de certa forma pode acabar por prejudicar a vegetação local e até a fauna, entre outras ações, né, que os turistas possam realizar. Tudo isso é observado, monitorado e anotado por esses profissionais para que futuramente eles colham esses dados e pensem ali em medidas, ações efetivas que possam impedir, né, de forma adequada essa degradação mais rápida da natureza. E antes da gente ir para os resultados finais, eu gostaria de lembrar que se você estiver gostando desse vídeo, não esqueça de dar o seu like e também de se inscrever no canal para receber as atualizações aqui sobre os vídeos. Agora pode dar continuidade ao assunto. E conforme foi citado anteriormente, o governo da Tailândia ele decidiu por fechar a Maya Bay temporariamente, né, para que houvesse aí a recuperação ambiental. Esse fechamento ocorreu no ano de 2018 e durante esse período em que ela esteve fechada, as autoridades, né, foram pensando em soluções para poder preservar melhor a praia. E uma delas, né, segundo o site Conexão Planeta, foi a adesão à segmentação de ecoturismo. Isso para poder conservar melhor o ambiente e também promover uma consciência ambientalista por parte dos turistas que fossem visitá-la futuramente. Uma equipe multidisciplinar e voluntários trabalharam em articulação com o Ministério de Recursos Naturais e Meio Ambiente da Tailândia para a implementação do plano de recuperação. Entre as medidas, houve o replantio de 30 mil pedaços de corais, oriundos da ilha vizinha. Dessa quantidade, cerca de 50% deles foram recuperados, enquanto que os demais sofreram com o processo de branqueamento. Um ponto positivo citado pelos biólogos foi o retorno dos tubarões galha preta, que usavam a região para a reprodução da espécie. Por fim, a reabertura oficial da Maya Bay foi anunciada no final de 2021, com previsão para começar a receber os visitantes em 1º de janeiro de 2022. Para isso, eles precisaram fazer algumas reformulações na forma em que o turismo era executado, visando, né, ter essa atividade de forma mais sustentável ali na região. A primeira mudança foi que os barcos agora não poderiam mais ficar atracados ali próximo à praia. Então, eles ficavam em um deck na parte de trás da praia e assim que os visitantes desciam do barco, eles faziam uma breve caminhada, né, para poder chegar até a praia. As visitas à praia também passaram a ter um tempo máximo estabelecido, que é até 1 hora de duração, que as pessoas poderiam ficar andando ali na região. E outra medida mais drástica que precisou também ser tomada era de que os turistas não poderiam mais nadar nas águas, né, da Baía de Maia. Agora eles só poderiam caminhar na areia e ficar por ali mesmo. E quem descumprisse essa medida, além de receber uma advertência dos guardas locais que ficavam andando ali pela região, também estaria sujeito ao pagamento de uma multa ali na mesma hora, devido ao descumprimento dessa norma. E utilizando também os conceitos, né, que foram explicados sobre capacidade de carga, eles definiram ali um número máximo de turistas que poderiam estar por vez ali na praia, que são 375 pessoas por vez. Outra ação firmada pelas autoridades foi garantir que a Maya Bay seja fechada sempre que for necessário.
dependendo das condições pré-definidas pelo governo e demais órgãos locais. Estas iniciativas visam recuperar o ambiente e preservá-lo para as futuras gerações, além de permitir a manutenção da atividade turística de forma mais consciente e segura para todos. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje e eu queria trazer esse caso já há algum tempo aqui no canal, porque eu acho que ele ilustra na prática, né, o que acontece quando uma destinação turística ela não tem o planejamento adequado e também não é utilizado, né, outros documentos e relatórios tão importantes quanto a capacidade de carga turística para poder mensurar ali os dados e ver até quanto que ela pode receber de turistas, né, qual a quantidade segura. Isso é seguro não só para o meio ambiente, mas até para nós visitantes, né, quando vamos até essas localidades, para que a gente possa ter uma qualidade de experiência turística boa, né, que a gente possa tirar boas memórias daquele passeio que a gente realizou. Se você gostou, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Se você tiver a rede social Instagram, eu também tenho o perfil do canal, que é @medianteroteiro lá, para caso você queira seguir. E se você tiver LinkedIn, @marianaoliveira30, que é o meu LinkedIn oficial. Nessas duas redes sociais eu comento sobre o turismo e também de áreas correlatas ao turismo. Então, se você quiser acompanhar aqui, além do próprio canal, tem essas outras duas opções. E também não se esqueça de assistir os outros vídeos que estão aqui no canal. Eu falo de turismo relacionado principalmente também a produções audiovisuais, tanto na música quanto no cinema, ou através de séries também, que em breve eu vou começar a fazer vídeo de série, né? Por enquanto só tem sobre música e cinema, mas, né, tá aí no planejamento para eu poder produzir mais conteúdos em relação a isso. Eu vou ficando por aqui, espero que tenha gostado e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!